Amazônia. Bom dia a todos os presentes. O IBAMA agradece o convite. Eu estou representando, eu sou coordenador geral de licenciamento da área de transportes e mineração e sou o diretor substituto da área de licenciamento, né? Estou hoje aqui representando o nosso presidente, que ele tinha outra agenda já assumida, um compromisso que é inadiável. No nosso licenciamento ambiental, nós recepcionamos os estudos que foram feitos, foram realizadas as audiências públicas, né? E quando foi feita a análise desses estudos, o que foram apresentados ao IBAMA, a equipe técnica que fez a avaliação dos estudos, ele demandou informações mais detalhadas que não tinham sido apresentadas adequadamente nesses estudos. Então, foi solicitado ao empreendedor, né, ao DENIT, que se apresentassem essas complementações. Por motivos adversos, elas estão sendo retomadas no momento pelo DENIT. Ele está pedindo a solicitação de levantamento lá da fauna. O presidente ontem esteve aqui nessa comissão e explicou aos presentes, né, na data de ontem, que o IBAMA, isso é um termo de referência extremamente antigo, já tem 7 anos. Ele sugeriu que, se o termo de referência para a elaboração do estudo fosse reapresentado ao IBAMA, para que isso se tornasse mais célere, para poder ter um estudo mais adequado, dado ao prazo da emissão do termo de referência para a elaboração do estudo anterior. Está muito antigo, tem mais de 5 anos. Então, foi uma sugestão que foi dada por ele ontem. Então, nós estamos aguardando agora uma manifestação do DENIT, né? Nós vamos ver como é que nós vamos acertar essas tratativas dentro do IBAMA. A impressão que se tem, senhor Eugênio, é que toda vez que é feito esse estudo, o IBAMA não aceita e manda de volta, já é a 4ª vez. Se não me engano, segundo a informação do próprio IBAMA, por 4 vezes foi devolvido ao DENIT. A impressão que se tem é que o IBAMA não quer realmente que essa estrada aconteça. Isso, a olhos da população brasileira, da qual eu me incluo, temos esse sentimento, que o IBAMA não quer, e ficou claro ontem na explanação do nosso presidente do IBAMA, ele colocando a questão do desmatamento com relação à abertura da estrada. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão de desmatamento, ela tem uma lei própria. O Código Florestal Brasileiro, ele é bem claro com relação ao desmatamento e à utilização do solo. Então, a relação da abertura da estrada, eu diria que é uma forma de cuidar da floresta. É de poder fiscalizar até com acesso mais fácil, não precisar de helicópteros. Aliás, nem de helicóptero dá para atravessar, porque não tem combustível suficiente para ser de Porto Velho a Manaus. Tem que ter um reabastecimento no caminho, ou levar combustível no lugar dos assentos da aeronave. Então, não é essa a solução, deixando uma estrada fechada para a fiscalização. Nós precisamos ter a estrada, inclusive para fiscalizar o possível desmatamento ilegal, que não é uma questão da estrada. A estrada beneficia a fiscalização. Portanto, essa é a nossa impressão. Eu passo a palavra ao general Frache e agradecendo mais uma vez, general, a sua presteza em... Não, por favor, antes... Anteriormente, eu queria só explicar, o presidente, ele citou na apresentação dele um dos elementos, um exemplo do que poderia acontecer. Então, essa parte do desmatamento, ele falou com relação à fiscalização, mas foi um dos exemplos. Então, tem outros exemplos de que poderia acontecer também, de eventuais impactos associados à construção desta rodovia. Ela é uma prioridade para o governo federal. Nesse intuito, o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Ministério dos Transportes, inclusive teve um GT que tratou dos assuntos, de algumas ações para a eventual implantação dessa rodovia.
Contudo, o IBAMA, ele trabalha muito e emite várias licenças por dia, viu, senhores? Nós temos uma média elevada de emissão de licenças ambientais. Infelizmente, para esse empreendimento em si, faltou os elementos para a equipe técnica poder subsidiar, testar essa viabilidade ambiental do empreendimento. Então, para a nossa equipe técnica, ela faltou os elementos legais. Assim, nós não pedimos só complementação dessa fauna e flora. Nós precisamos também de algumas informações do meio socioeconômico e também, inclusive, de levantamentos do meio físico. Então, é por isso que nós não temos esses elementos ainda que nos dê condições de atestar essa viabilidade ambiental para a instalação desse empreendimento. Obrigado. Bem, doutor Rogério, fica aqui uma dúvida e também uma pergunta. Como é uma rodovia que ela já existe, o impacto ambiental, isso já aconteceu em 1960 e alguma coisa? É só a reconstrução. Não dá para fazer isso em paralelo? Não dá para fazer isso em paralelo? O estudo de impacto ambiental excedente, né? Porque o impacto ambiental já aconteceu na rodovia. Nós não poderíamos ajudar o país e autorizar esta reconstrução e nós, paralelamente, enquanto se faz o processo licitatório, inicia a obra, conclui a obra, que nós estamos falando algo em torno de 2 anos, nós não poderíamos, paralelamente, estudar e resolver a questão ambiental? Assim, é um termo é um TAC, né? Seria essa decisão de se fazer o novo estudo foi feito na época de outro presidente, que era o Dr. Marcos Barros, né? Que é uma pessoa conhecedora bastante da Amazônia, e nesse momento anterior, que eu acho que foi por volta de 2005, 2006, houve essa decisão de se fazer um novo estudo de impacto ambiental. A legislação é muito clara. Infelizmente, essa rodovia ela não sobreviveu, né? Ela esteve lá, ficou abandonada, então a floresta acabou avançando sobre ela. Houve uma destruição dessa floresta, dessa rodovia, e é uma nova implantação. Ela foi tratada naquele momento dessa forma. Nós estamos executando o que ficou acordado no passado. Tudo bem, doutor Gênio, mas eu lhe garanto que a floresta não abocanhou a estrada novamente. Tanto é que tem uma ligação, essa ligação é feita e a manutenção é feita exatamente pela Embratel, porque a Embratel precisa dar manutenção nos cabos de fibra ótica e também da linha eu acredito que é a linha de energia elétrica também que passa ao longo da BR-319. Portanto, a rodovia está lá. A floresta não avançou, não acabou com a estrada. E, se for o caso, vamos mudar a categoria da estrada, reconstrução ou restauração. A restauração talvez fosse o termo certo para essa rodovia, já que ela existe e está. Não trafegável, mas ela tem o seu leito normalmente.